China esquisita do campo, eternamente tristonha, nessa cantiga medonha que apavora as noites largas, tu carreteias as cargas dos pesares da querência na infindável penitência de cantar coisas amargas. Outros cantam alegrias, tu cantas penas e dores, e ao longo dos corredores de poste em poste passeias, te retorce, te volteias, de tudo quanto é maneira, que nem China lambanceira, fuçando em vidas alheias. Dizem uns que és o fantasma do curandeiro charrua, que vaga em noites de lua por divina maldição, e esse andejar pagão de horrenda melancolia te escondes da luz do dia nas tocas dentro do chão. Há, porém, outros que dizem, velha bruxa de rapina, que és uma formosa China transfigurada em megera, e que atrás da primavera, que se foi para nunca mais, vives cumprindo rituais nas tumbas e nas taperas. Dizem que quando tu gritas, estás prenunciando morte, e que chamas a má sorte a todo o rancho onde sentas, e que as notas agourentas com que acordas soledades são presságios de maldades, de lutos e de tormentas. Eu acreditava nisso, velha e triste feiticeira, e na maldade campeira que identifico os piazotes, vivia te dando trotes que hoje recordo com mágoa, enchendo-te a toca d'água só para judiar teus filhotes. Mas um dia me dei conta, depois que fiquei adulto, que nesse mísero vulto tão repleto de mistérios, és amiga dos gaudérios e confiante reiúna de todos os sem fortuna que dormem nos cemitérios. Tu és o pária do campo, ninguém te empresta um afago, és a leprosa do pago, mal encarada e temida. Todos te negam guarida, o que talvez nem te importe, pois se és a guardia da morte, só a morte onde existe vida. Por isso eu fico contente quando vens ao meu galpão, me encho de satisfação e até receio que fujas. Gosto de tuas penas sujas, da cor do chão que te abriga, pois afinal, velha amiga, nós todos somos corujas. Sejam todos mais uma vez bem-vindos ao podcast do Instituto Hugo de São Vítor, sempre com patrocínio de Instituto Hugo de São Vítor. Escola Clássica, aprenda grego e latim na Escola Clássica. Sociedade Chesterton Brasil, leia Chesterton. Muito boa tarde, Mário Carboneira. Boa tarde. Muito boa tarde, Eduardo Rocha. Boa tarde. E eu sou Clístenes, também conhecido como Magister. Magister, MacGister. MacGister. Magister. Esse foi eu que criei. Gister. É Gister. Mac ou é Muck? Porque depende, né? Se é escocês é Mac e se é irlandês é Muck. Não, acho que é MacGister. Mac, escocês mesmo, assim. Tu tens mais um perfil escocês, assim, Tu pronunciasse agora não é tão escocês, mais picked, assim. das altas planícies escocesas. Exato, Ah, exato. Não, aqui no outro dia nós Nasalizado. fizemos com MacGister. falamos espanhol com sotaque de Belize aqui. Ninguém reparou nessas coisas. São altas piadas que nós fazemos aqui Como é quando que é tava o Miguel espanhol aqui. com sotaque de É, que tu não tava aqui. Eu não- sim, né? eu- Falou. Foi com o Miguel, né? Eu fui Exatamente. substituído. Exato. Já teve o do retorno do Eduardo ou a gente tá desde que... Olha, Teve tia. um, né? Depois que ele voltou. Teve Olha, um. Chia. Olha, tia. Vai chover muito hoje. Sim, um abraço pro Cleocum, né? Sabe que outro dia o Cleocum numa Thumb, Ele tem thumb. tem Tem e um aí vídeo viral do Cleocum cara, agora. aí se prova que todo alemão é igual, que nem japonês, assim, né? Porque ele parece o Papa Bento XVI, certo? Parece. Quando vai ver assim, qualquer alemão
né? Baixa, mas aí Né? tu foi Ele tem longe. um cabelinho assim e tava olhando meio por cima, assim, aí parecia o Papa Bento. Né? Tu vê isso. Então, mas ele tem thumbnails agora nos... Não, eu não sei, apareceu vídeos ali, dele. eu acho que era uma coisa da Rádio Gaúcha, não sei se... Mas ele tava ali, tinha uma foto dele. Então, hoje o tema... Nós não combinamos. Na verdade, eu lembrei que nós falaríamos, inclusive, sobre a Lembraste volta... agora. Que Não, meio nós já tínhamos começado. combinado há muito tempo, antes de não conseguir gravar este nós tínhamos podcast, combinado várias em falar sobre a minha volta da viagem, as coisas da viagem que eu não sim. falei ainda. Não falar. Vixe, Sobre esse negócio, né? boa. Mas enfim, Então fala aí, Eduardo, como é que foi a tua viagem? Como é que foi a tua viagem? Fala das acomodações, fala da Isso, viagem. fala assim. Vou começar por Oslo, então. Isso, a aventura... fala assim, como são os noruegueses, né? A Porque o aventura- brasileiro ele tem opiniões sobre como são as pessoas. como nos são as outros países. pessoas. Ele diz que eles são mais frios. Assim, o brasileiro adora dizer que Adora dizer que alemão, que que e qualquer que norueguês pessoa ou que qualquer outra pessoa é mais fria, é mais né? fria. Todo mundo é mais frio pro brasileiro. Todo mundo. O que tu achou Olha, eu dos sei- argentinos? São eu- mais frios. E os colombianos são mais frios. São mais frios. Todo mundo. Quem tá errado? O que eu posso dizer Só é que nós estamos certos. Só nós estamos certos. Só né? nós estamos certos. Eu Só só- o Brasil é o novo reino universal, né, previsto por Camões. Exato. Então, nós estamos certos aqui. Exato. né? só- O pessoal tem A sido nova raça, aliás, não é nem novo a reino. nova raça. É o novo reino que tanto sublimaram também, né? É. como é que o café... Fora a frialdade. Meio café pegou aqui. Oh, Olha só, não é... Meu risole ali, meu. Gravar depois do almoço. É. Não, mas eu fui extremamente bem recebido por... Pois é. Não, Ó. eu tinha que ter sido chutado, né? Ter tratado como é que é? Estrangeiro, Isso, latino, muçulmano. né? Ah, não, mas peraí, Não. tu esteve também na França. Lá é certo que eles te trataram mal, porque todo mundo, Não, todo não, brasileiro eu só- diz que é maltratado Eu só na fui França. pedir uma informação para Todos um que eu já ouvi policial. falar. Não, olha o que o policial me fez, gente. Fui pedir uma informação na rua pro policial. Tinha, na verdade, um longo, imenso camelô no bairro de Montmartre. Montmartre. Né? Montmartre. Montmartre Tinha um- semble triste, les lilas sont morts. É isso aí. Onde É bem isso aí. o Santo E o- Inácio fundou a Companhia de Jesus, né? No Monte de Mar. Que tem lá É. a catedral de Montmartre. a catedral de Montmartre. São né? Marte, Catedral de São Marte. E lindíssima, né? Mas assim, tinha no hotel onde eu fiquei ali, no bairro, eu fiquei vamos ver, 2 dias, no total foram 4 dias na França, né? Na chegada e na saída da Europa. Tinha um camelô imenso, assim. E Baixa, mas daí tu tá me dizendo que tem camelô na França. Eu tava com as minhas colegas do projeto, né? Do colegas. projeto de design que nós... enfim, que nos levou por meio do intercâmbio para a Noruega. E Viu, pessoal? pedi Design... informação pro policial. Onde é que fica aqui Em que língua? Eu pedi, eu nem sei. Português. Foi inglês, mas tinha muita gente que falava em espanhol. Tinha vezes que dava para arranhar um francês, né? Então, sabe-se lá o que ia, né? Com quem tu Maravilha, ia lidar. que Por maravilha. exemplo, na chegada na Praticamente França... o Mr. Bean na França ali, na né? chegada na França, Não. quem nos orientou na chegada da França foi um mendigo que estava na parada de ônibus. Ele sabia que o ônibus naquele dia não passava. Foi quem nos informou, falou mal do governo brasileiro, né? Perguntou, é Lula que está no governo. Daí Falava espanhol. Não, pera. Era espanhol? Espanhol, Espanhol, tá. porque ele era um cubano fugido. É um cubano fugido de Cuba e tal, tava ali sentado, ele falava, Tá. na verdade ele falava espanhol, francês, português, ele sabia toda a geopolítica, ele ficava Cubano. lendo jornais. Ele Era fazia um Fernando que mora em Não, Paris. assim. ele era um verdadeiro mendigo.
Assim, um mendigo verdadeiro tem Não, que saber, não. sabe tudo de geopolítica, fica sentado no seu ponto, sabe todas as informações da cidade Sim, sim. e tem alucinações no meio das conversas. É mais ou menos por aí que É o que eu espero, é o que eu espero. Tem que ter ah, alucinações, senão... que tem nessa... E foi muito... Cara, fomos muito bem recebidos, primeiramente, pelo Mendigo. Rubens. Rubens. Rubens já é a segunda vez que a gente tem um. Rubens. Rubinho. Já tivemos um lá na Manresa. Na Olha, tudo a exato. ver, tu vê que é assim, ó, Tu vê- Montmartre, não, é Manresa. Tem a ver com Santo Inácio, né? Mendigo, Rubens. É a prova que o mundo, Tudo o mundo está é certo. simbólico. O mundo é O simbólico. mundo é Exatamente. simbólico, o mundo está... A unidade mesmo. Assim, É uma né? O simetria, pessoal né? quer- Aquela simetria O pessoal tá amedrontadora. preocupado com a existência de multiversos. Eu já tô vendo que isso aqui é suficiente, entendeu? E tem menos de um universo, inclusive. Assim, tem Exato. Menos de um. O Menos que de um. existe é 0,5 universos. Exato. Bom, Exato, eu sei que exato. o Rubens nos ajudou muito ali e tal, mas quando eu pedi informação para os policiais no Montmartre, os policiais disseram, não, o hotel de vocês é por aqui, dobrando essa rua. Vocês chegaram no hotel no Montmartre. Num hotel no Montmartre. E aí o policial disse assim, não, eu acompanho vocês. E ele nos escoltou, ali perto ali do camelô, nos escoltou até o hotel. Ele andou uma quadra, sei lá, uma quadra e meia com estrangeiros que estavam ali e tal. Foi, né? Olha só como ele Que foi mal educado, frio e hein? mal Que educado. puta falta de educação. Só esses que também franceses, é o hein? seguinte, eu sei pedir... Praticamente eu sei um dizer- baiano, assim. eu Porque sei o baiano, dizer, tu pede assim- informação, ele vai contigo, assim. É, Porque ele não tá uma hora e trabalhando, meia, né? Uma hora e meia ele fica andando contigo até... Vê o café aí. Eu pelo menos sabia dizer assim, eu sabia dizer bonjour e s'il vous plaît. E Eu acho que bonjour. isso é um diferencial, assim, né? Tu saber dizer bom dia, por favor. Beleza. Enfim, essa foi a receptividade do policial ali na França. Depois, em outros lugares também as pessoas sempre foram muito educadas. Na Itália também. Muita Passei pizza. pela Itália no meio dessa viagem também. Todo mundo foi muito educado, então não vi nem... Agora dizer que italiano é frio, isso aí não tem brasileiro dizendo que italiano é frio. Tem. Pelo amor de Deus. Existe do português, de todo mundo. Tá, mas Aí não dá. Não, aí não dá. tu tiveste lá num famoso terraço lá na Itália, onde o pessoal discute coisas Cara, eu não importantes. posso... Se eu falar sobre isso, eu vou ter que te matar. Tá bom. Eu tentei extrair agora a informação Se que eu eu não te contar, consegui. se eu te falar sobre essas coisas, eu vou ter que te matar depois. Então não... É melhor não... Eu sigo a lenda... parafraseando o Haru Itakagori, a lenda... Mas não é o terraço aquele a lenda que do Ninja Isis Branco. Camparini grava os negócios assim. Né? Não, Não, olha só. quem é a Isis tem um Camparini? terraço, eu vou dizer só, tem um terraço na Itália, onde se reúnem grandes autoridades. Mas assim, são grandes autoridades que só conversam coisas maravilhosas. E só alguns conversam- grandes lógicos da grandes humanidade. lógicos da humanidade que só conversam. Então, conversa. Não, só conversam tudo é conversa. assuntos no mundo, né? sobre assuntos da geopolítica, problemas diplomáticos, problemas internacionais, porque homem não fofoca. Entendeu? Ah, Os homens sim. não fazem Mas fofoca. no terraço pode. Não, ninguém fofoca. no Ali terraço. são conversas. São meu amigo. conversas geopolíticas Diálogos. internacionais, diálogos e tal, só que são grandes personalidades, grandes... Clube de Roma tá no chinelo ali, naquele Isso. terraço ali. Não tem... E, então isso tem um terraço lá Bilderberg. que essas coisas acontecem. Isso aí. Que não é de se admirar, né? Estar na Itália é realmente, eu acho que o sangue retórico, o sangue ciceroniano, poético, começa Bruneto a fervilhar Latini. ali nas veias e nas artérias do sujeito. O cara fica loucaço. A gente fica loucaço. Eu acho que tem um... Loucaço e loucaço. Onde é que foi? Depois eu vi um artigo até que uma pessoa viajou para Veneza e entrou quase numa espécie de overdose de arte, assim. Eu acho que Sim, mas isso é a síndrome de foi Stendhal. né? o B que me mandou um artigo O desse. Stendhal ia pra Itália e ficava todo loucão lá também, Sim, porque sim, era não, muita mas beleza. ele mas é não que é muita aguentava beleza. todo. É muita beleza. cara E se tu entra em pneu, assim. entrar na pira de pyr, né? Do grego. Fogo. Se tu entrar na pira Pi- de observar os monumentos, observar a arte e procurar lembrar
rememorar realmente a realidade a qual aquilo ali se refere, a história e mesmo os mitos e tudo mais, realmente dá um tilt no cérebro, né? Assim, tu fica meio... Né? É por isso que não é para fazer turismo, né? Por isso que o turismo é um negócio que não. Não. Turismo é resort, tá? Que daí tu vai para não pensar e não ver nada, Sim. e Isso, não fazer né? nada. Tem esse É problema. só para comer. Aí Mas- tal. E dormir. Explica pro pessoal Sim, o que, isso aí que tu é entende turismo por, o que que tu gastronômico. entende por turismo, Clístenes. Porque viajar pode ser um turismo. Não, mas é que se o Fazer uma Clístenes viagem de explicar estudos o pode ser um conceito, turismo. perde a força retórica. Tá bem. Vocês então não entendem o Clístenes. É uma cara, coisa pelo meio amor de Eros Deus. e Psique, Não, assim, né? Não, é Turismo é o cara ir ali no CVC e... Coitado da CVC. Não, coitada nada, Um cara. abraço pra Cancelam CVC, as companhias cancelam teu voo, eles não te avisam, porque eles não põem o teu e-mail lá no cadastrado na companhia aérea, fica o e-mail deles mesmo. Aí cancelam teu voo, os caras não te avisam. Eles mandam certo? e-mail pra eles mesmos daí. Sim, Tá não, a cancelado companhia o- avisa a agência de viagem, certo? E que teria obrigação de te avisar. Aí tu vai o quê? Processar a CVC? Cara, eu não sou brasileiro praticante, eu não processo as empresas assim, certo? Nenhum Não. débil mental. Não dá Pare pra com fazer essa coisa aí de processar. Perdeu, cara. Já era pra ti. Só fica aí brabo e não compra mais dos caras. E acabou. Faz um Não. podcast e... Dá Tá, nem cara, é eleição. 90% dos processos contra companhias aéreas do mundo, por exemplo, são do Brasil. Certo? Eu acredito. Porque o Brasil é o único lugar que tem legislação que é isso aí. A pessoa. É que eu me senti lesado. É, Quando lesado. tu és um lesado, certo? Mentalmente. Tu não te sentes lesado. E aí tu te lembras que tu és lesado quando cancelam teu voo. Quando acontece alguma coisa, uma contrariedade da vida. Aí eu vou entrar na justiça, já falei com o advogado Com a e tal. Então parem com essa. Parem de Essa praticar imitação do Caco Antibes é muito Eu boa. prefiro. o brasilianismo. É engraçado, né? Porque a palavra em espanhol é mais. Não tem como ter esse problema. Abogado. Né? Tava abogado pensando, é- abogado. abogado é Eu podia, estranho. sei lá, brincar com abobado. O cara se fosse já acha assim em que ele é português. meio abobado, né? Mas enfim. Ah, cara, mas aqui, é que o pessoal aqui já começa porque eu me indigno. Eu Ele me põe a indigno. sílaba tônica numa sílaba que não existe na palavra. Eu- Ele cria uma outra sílaba para não Porque dizer uma paroxítona. era mais fácil ter se tornado avogado no português, né? Advogado. Sim, teria Pronto. que ser. Teria que É, acontecer. avogado. Mas é que em Portugal é. No italiano deve ter, né? Porque cai todos os D. Avocado, só que é com DOP, né? 2V. Sim. Porque Advogado. não tinha um encontro consonantal ali, ele... Aí aqui, ó. Vamos dobrar o V daí. O advogado. Os advogados. Os advogados. né? Tô indignado, tchê. Eu me indigno. Aqui, eu me indigno. Então, assim, ó, parem de se sentir lesados. Ah, eu tinha criado muita expectativa. E é isso aí que tem no processo, certo? É o sujeito sentimento dele. ele põe no processo. Tinha criado muita expectativa para essa viagem e aí foi cancelado e não sei o que, tive problemas, logo eu quero 50 mil reais. Logo eu quero. Eu disse, meu Deus Mas é que é do um. céu. Mas Fui é que é ferido um- na minha moral. Mas é que o brasileiro gosta de loteria e aí o cara se sente jogando ali, eu acho, assim. Vai que cola, né? Vai que cola. Levantar uma moeda. Mas aí deixa O eu. brasileiro gosta Desculpa, de jogo do bicho. vamos Outra voltar coisa. pra França agora. Aí volta. Para França. Lá na França. Ó. Na França tá tudo errado. Na França tá tudo a esmo. Ó, Na França é pescoço. No Brasil é cu mesmo. puta merda. Na França. Ariano Na- Suassuna, se quiserem aí confirmem e tal. Né? Na França, que é França do Paris Saint-Germain, que Na Galha. tomou um tranco agora do Brasil. Tá. Na França, então. Tá, e aí, o que tu Paris. viste lá? Não. Não, aí que tá. Lutécia. Indo pra Noruega, eu tava falando. Só pra completar o assunto, não ficar uma coisa muito assim.
tão TDAH, assim. Ah, né? tu parou exatamente. Sim, eu dizer falei, que eu no falei das brasileiro não pessoas, diz eu estava que dando exemplo das pessoas, né? Como o tratamento do policial também tem... não bom, são frios. chegando na Noruega, nós fomos recebidos com... o pessoal deixou no flat, no qual nós ficamos lá, deixou flores, chocolate, Porra. deixaram... Não, é incrível, assim, a recepção que nós tivemos lá foi incrível, né? Os professores muito bons, do jeito deles, mas aí que tá, o jeito deles é que tem o seguinte, né? Por que talvez os brasileiros imaginem que, sei lá, os europeus ou escandinavos, germânicos, sejam frios, né? Eu sei por quê, mas eu não É vou porque dizer. assim, os professores, né, as pessoas, elas não, quando elas te veem, elas te cumprimentam. Elas não precisam te abraçar como se elas fossem longas, né, amigas, assim, de longa data e tal. Porque Tua tem aquele comadre. abraço forte, não sei o que. Isso aí, realmente, eu acho que... Eu não sei se tem algum outro lugar do mundo desse modo. Vocês, por favor, se conhecem algum outro lugar do mundo em que as pessoas Eu aposto que realmente no se México abraçam. tem, porque o México é, Talvez no outro, é México, outro Brasil. né? Uma coisa assim, mais né? latina, assim, quente, mas Latino-americano. mas vamos dizer, tá, se isso é a frieza da qual o brasileiro está falando, é a frieza no tratamento, uma frieza sem afetos, né? Sem nenhum sentimento de, Sim, sei nem lá, te de- conheço, não tenho um grande Mas afeto por ti. tá, então vamos lá. O problema é que o brasileiro acha que alguém se importa. Ele não ia falar. Que o sujeito seja brasileiro e alguém se importa com o Brasil. Certo? Não, mas é incrível como Sendo se que o brasileiro- importam. Mas o que é mais É. incrível é que... o mais incrível de tudo é isso. É que se importam quando vem assim... Tu é brasileiro, na Noruega principalmente, né? Porque, poxa, para chegar até a Noruega, no mínimo, sei lá, Não, em Paris dois eles voos, não vão se né? admirar com o brasileiro. Não, no mínimo 3 voos para chegar na Noruega. Porque tem a chegada da América Latina na Europa, mais um voo para Holanda e da Holanda, né, para Noruega, ou Tu também não foi pra... mas podia ir para Oslo, por exemplo, assim, daí tem voo. Tipo Lisboa a Oslo. Sim, Mas é caro? mas aí que tá, é muito mais, não é frequente que uma pessoa tenha vindo sem passar pelo aeroporto dos Países Baixos, né? Não, já, Ah. Lisboa a Oslo, Por Amsterdã. não, Não. tem que dar, Tá. que dar. Lisboa a Oslo, tem que dar. Os noruegueses são donos da metade de Portugal já, é tipo o litoral norte deles, Tipo só o que litoral é sul. norte. Não, e inclusive tinha muito português Eu cheguei a em dos Oslo, né? ingleses. Eu achei interessante. Né? A tem praia dos bastante... ingleses ali. Não, 2, 3. Bom, não, tá louco. Mas enfim, chegando em Bergen, pelo menos, que é difícil chegar, as pessoas realmente aí é se difícil. impressionam em ver um brasileiro. Sim, né? imagino. Ficam muito impressionadas e perguntam, mas Mas não é porque o brasileiro é mas o que especial. tu estás cara. fazendo aqui? Não, Exatamente. Tipo, Tchê, o brasileiro olha, aqui, calma isso aí, não é normal. Calma aí. Olha só, as crianças, tá? Não é porque o brasileiro é especial, vamos lá. Depende por qual o caminho. As crianças olham para os brasileiros. Tu conhece o Vini Júnior? É assim. Vai dizer que o brasileiro não é especial, cara. O brasileiro, assim, ó, no mínimo... Conhece? pelo Tô futebol. refutado, Tu né? conhece Vini o Vini Júnior. Júnior? Tu sabe quem é o Vini Júnior? Não, o Vini Júnior é jogador de futebol. Ah, tá. Esse Qual que que é o o máximo time que eu dele? sei. Eu não sei. Não, Eu já não sei. O Real norueguesinho Madrid. sabia, né? O norueguês Eu sabia. gostaria de Real saber. Madrid, eu não sei se... É que os caras mudam tanto. Pode ser Real Madrid, pode ser Barcelona, pode ser algum time de Dubai. Eu não sei qual vai ser o time. Vocês me perdoem, mas eu não tenho muito tempo, né, pra ver esse negócio, mas legal. Enfim, Vai lá, Vini vai. Júnior. Aí o pessoal perguntava, tu conhece, sabe quem é o Vini Júnior? O Vini Júnior é brasileiro, né? Sim. Vocês falam português. Então, assim, tem um carinho ali, tem uma imagem do brasileiro que eles realmente gostam. Aí, de vez em quando, as crianças vêm no celular para te mostrar algum funk bizarro no YouTube, mas tudo bem, tu diz para Claro. eles, olha, tem outras músicas no Brasil também. Tem o É, João tem Gilberto também, escuta aí. Eu mostrava, sei lá, Oi? Tem o João Gilberto, Põe o João escuta aí. Gilberto. Não, eu vou te mostrar uma música brasileira cara de vai qualidade. assinar, não Ele pode chega ser. sempre com um João Gilberto, um troço. O cara tá escutando o MC Guiminho, isso daí. João Gilberto. Não Isso. pode ser a mesma coisa. Não, mas Pode ser incrível. o mesmo lugar. Cara, é incrível como
conhecem, sim, sabem alguma coisa sobre o Brasil, realmente. Às vezes estudam na escola sobre esses países e gostam de falar do Brasil, assim, vamos escolher um país para fazer uma pesquisa, eles escolhem o Brasil. Por quê? Porque teve o Pelé, porque teve o Ronaldinho. Não é que nem nos Estados Unidos que eles chamam de Mexican countries. Assim, América Latina. Exatamente. Mas eu acho até que mudou um pouco, sei lá, de uns anos pra cá, o americano deve ter visto mais coisas sobre o Brasil, ouvido falar sobre o Brasil, não sei. Eu acho que me piorou. Não sei, Deve duvido ter piorado. Não, acho que não. Não teria porquê. Talvez por política, porque se o mas seu Rubens lá estava lendo sobre o mas governo a educação Lula... nos Estados Unidos é livre, a política não interfere, segundo aí dizem, né? Mas enfim, Conservadores. os noruegueses são muito receptivos, são educados, são pessoas todas que... por exemplo, eles são pessoas que ficam no seu círculo, a não ser que elas sejam convidadas a conversar. Sim, mas isso aí é uma questão. Não são por exemplo, aqui no Brasil nós estamos acostumados a situações como, né? Nós estamos caminhando livremente na rua, no ônibus, e alguém vem, olha lá aquele negócio lá, olha aquela estrada ali que se prefeito rouba aqui, não sei o quê. O cara se mete no meio da tua, né, sei lá, e o Grêmio hoje, hein? E o Grêmio hoje. O cara chega no restaurante, né? O cara chega no restaurante e tá ouvindo uma conversa ali, eu também acho, entendeu? Isso não tem lá, e por isso eles são mais frios. Mas aí essa é a questão. O que é educação? É tu ser formal ou é tu ser informal, que nem aqui? Exatamente. É ser totalmente informal ou ser formal? Não sei. Eu não tô. Sei, mas não vou dizer porque não vão concordar. Mas aí é o seguinte: tu pede uma informação, 2 senhores caminhando na montanha, porque todas as pessoas fazem caminhadas na montanha e andam de esqui na Noruega. Eles que inventaram aquele negócio de caminhar com troço de esqui. Tem aqueles negocinhos de esquiar, só que os noruegueses inventaram de caminhar com aquilo. E às vezes o cara vai pro trabalho com aqueles troços. Certo? Ele não tá fazendo um esporte. Não, mas é que... Tá? Não, mas é que assim, ó... O nome daquilo é não sei o que norueguês, inclusive. Não, é que quando está muito frio... Olha só, quando está muito frio... Vamos lá. Quando está muito frio, é quase impossível para um senhor de idade, para uma pessoa... Ou para uma pessoa até, sei lá... Um adulto comum... Andar pela calçada sem equipamentos. É muito difícil andar pela calçada porque é muito gelo. Sim, ela fica congelada. Por quê? Porque o clima ele varia também. Não é porque o inverno está rigoroso que o clima vai se manter nos menos 10 e com nevasca e com a neve sempre nova, renovada no chão. Nem neva mais. Não, o sol esquenta as coisas, porque tem sol também, pega sol mesmo. Em Bergen, que tem muita chuva, quase 300 dias por ano de chuva. Praticamente Curitiba. Que é praticamente Curitiba. O sol ainda derrete um pouco daquela neve e fica uma calçada, qualquer ambiente ali, qualquer laje vai se tornar muito escorregadia. Então, ou tu tem esses aparelhos, ou tu tem um tênis muito bom, com travas mesmo, senão é impossível caminhar. Como foi o meu caso, né? Caindo de espacate na rua e tal, parecendo um retardado mental tentando caminhar. Porque não tava com tênis brasileiro, tava com tênis que aqui vamos lá, é um tênis normal, um tênis bom, só que não é o suficiente, né? Então, subir a montanha, então, quando a montanha está escorregadia, eles gostam de fazer isso mesmo quando ela está escorregadia. Esse é o problema. E aí se não vai com os equipamentos, é impossível subir aquilo ali. E eles sobem muitos montes, né? Então Bergen é chamada de cidade das 7 montanhas, porque... Mas esse Bergen é de montanha ou é de castelo? Não, esse Bergen é de cidade. Eu não lembro como é que é. Então Burg. Sim. É, parecido... Eu acho que é sim, castelo, cidadela. Sim. Tá? Então... Mas eu sei que quem deu esse nome de Cidade das 7 Montanhas deu um nome em referência a Roma também, que foi o próprio Holberg, que foi o grande intelectual norueguês
do século Comprovaste que eles 17. conhecem o Holberg lá. Tem, assim, ó, não era tu só que conhecia aqui desde o Brasil. Não, eles estudam o Holberg e eu fui numa peça de teatro do Holberg. Ah, é verdade. Viva, assim, e muito engraçada. As pessoas se mijando de rir, como diz o... Quem é que diz mesmo? Ninguém. Não, sim, tem um comentário. Se mijavam nas calças é o comentarista gaúcho, do... Quem é que diz o gaúcho? Do Rambo. É o crítico de cinema aquele. Crítico de cinema gaúcho. Não, mas daí não é de rir. Aí é que o Rambo pega o arco e flecha e faz os negros se mijarem. Os negros se mijarem nas calças. É. Não, mas tinha assim. Eu acho que era o guri... Não era o guri de Uruguaiana? Não. Tá. Esse é o Paulinho Enfim. Micharia. Não era o Paulinho Não faço Michel. a mínima ideia. Mas aí eu sei que o Holberg, enfim, é um vamos lá, foi um dramaturgo, mas ele também foi formado em direito em Amsterdã, depois se tornou juiz do direito canônico, se tornou o maior intelectual norueguês na Europa e, enfim, ele trouxe muita coisa para a Noruega depois quando voltou para a Noruega, né? Porque ele saiu quando a cidade foi incendiada, Bergen teve um incêndio. Perdeu tudo. E ele vai então para Holanda e depois ele se forma muito bem, escreve seus teatros, escreve em dinamarquês, depois faz sucesso na Dinamarca também, acho que vai para a Dinamarca. Depois se torna professor na Dinamarca. E de quê? Aí que tá, eu acho que era professor de direito mesmo. Direito ele não e era teologia chegou também. A ser professor de gramática? Ele era protestante. Não, ele era protestante, exatamente. Sim. Era protestante. E quando volta, então, para a Noruega, funda até mesmo um teatro. E tudo isso, assim. Então, as peças são lidas na Escandinávia ainda. São muito traduzidas na Europa. Eu acho que deve ter alguma tradução portuguesa desse teatro, mas no Brasil não deve ter nada. Não sei, nunca vi. Acho que até procurei e não encontrei realmente uma tradução em português. Enfim, as pessoas conhecem o Holberg. Confirmado. Pelo menos tem a estátua dele em Bergen. Tem a escola onde ele estudou em Bergen ainda como museu, que eu estive lá, fiz postagens, mostrei para o pessoal da escola clássica. Enfim, vou até é legal depois de resgatar de novo as imagens e colocar lá. E também em Oslo, né? Em Oslo ele é a figura central do teatro de Oslo. Então teatro, enfim, super popular ali, as pessoas vão ao teatro, gostam muito de teatro na Noruega. Tanto nas escolas, também tem teatro nas escolas. Então os professores defendem o teatro. Mas são progressistas, não sei o que. Não, defendem o teatro mesmo, assim, dentro da pedagogia, de várias disciplinas até. Então, ou como atividade interdisciplinar mesmo. Né? E é isso. Mas o que eu estava falando da frieza e tal. Não, subindo a montanha, por exemplo, encontrei dois senhores, né? Tinha um casal de senhores. Eu perguntei, por onde a gente volta para a cidade? Porque eu já não conseguia mais. Eu fui pelo, como é que eles chamam? O Floiban, que é seria o metrozinho para a montanha, né? Uma espécie não é um teleférico, mas sobe por trilho. Eu já não conseguia encontrar a saída depois na volta porque queria voltar a pé. E fui então do topo da montanha até embaixo, depois de pedir informação, conversando com esses dois senhores, que foram muito receptivos, começaram a mostrar a família deles olha aqui a minha família no celular aqui, né? Olha aqui, eu vi a aurora boreal daqui da montanha, não sei do que e tal. Então, poxa, mas não foi só com eles, foram várias pessoas que nós pede uma informação, conversa alguma coisa. De onde vocês são? Do Brasil. Pronto, iniciava uma conversa. Então há até um certo carinho ali pelos brasileiros. Nossa, vocês vieram do Brasil? E vocês moram onde? Vocês moram no Rio de Janeiro? Porque parece que só tem o Rio de Janeiro no Brasil. Não, moramos em Porto Alegre no Sul, também faz frio. Mas é ruim lá, não é que nem aqui que tem climatização, calefação. Meu Deus, como é que vocês vivem assim? Pois eu também não sei. Né? Então tem também essa...
Enfim, as pessoas são... Fazer os comentários. Não, lá as tomadas também quebra a orelhinha, tu não consegue instalar de novo as tomadas, assim, no Brasil. Isso aí que as pessoas têm que ficar sabendo sobre o Brasil, é que se quebrou a orelhinha da tua tomada ali, tu não... O que é a orelhinha da tomada? Pô, O que é a nunca orelhinha? teve que trocar uma tomada. Né? Estraga a tomada. Tu vai ali... Pô, quebrou a orelhinha aqui, onde tu parafusa a tomada. Sim. Ali, pronto. Aí quebrou a orelhinha, pronto. Te ferrou. Aí faz um furo, vai não sei o quê, enjambra, fica uma bosta, certo? E... Né? Ou Isso aí tem que contar sobre né? a cultura brasileira. Isso é o mais marcante para mim, assim, interruptores, tomadas, esse tipo de coisa assim na cultura brasileira que, olha, é bem mais sério do que todos os outros problemas aí de economia, corrupção e tal. A gente não consegue fazer a tomada, cara. Mas aí tem uma coisa no... Eu não sei o que é, se tá na cultura mesmo, se é geral, se não é, mas parece que tem uma coisa de... Vamos dizer, vamos lá. Não completar o serviço, porque já pode... Isso já aí vai tem que explicar funcionar pras pessoas. assim, então toca a ficha. Eu digo, entendeu? é melhor viver num lugar frio, porque daí vocês têm tempo de ficar pensando em soluções para coisas básicas da vida. Porque lá no Brasil tá calor, a gente esquece que precisa viver e faz mais nada, certo? Olha... Esquece que precisa viver, não é o contrário. Claro, se o cara tiver chuveiro elétrico, ele não vai fazer nada. Certo? Ele não vai pensar, não vai estudar. Esquece que tem que trabalhar, que tem que fazer cultura, inventar facilidades e sei lá. Exato. Sim, o cara tá vivendo até demais. Não, é que ele fez tem muita vida. Porque não precisa, porque não tem dificuldade, aí ele facilita mais ainda a vida. É uma abundância de vida aqui. Uma abundância de vida, né? Essa violência da... Violência tecnológica. Não, porque é a violência natural, assim, a violência como as coisas crescem, assim, né? Tu vai ver um jardim, no Brasil é um inferno montar um jardim, assim, no verão, 2 semanas já nasceu tudo por cima, tá cheio de inso, nossa, botou ali uma planta asiática, aquela porcaria toma conta. Não, é porque o jardinagem no Brasil, tudo vem da Ásia, né? As plantas ornamentais aqui não tem nada que seja natural, até porque não dá, porque ela cresce muito aqui. forte. Não tem planta ornamental aqui brasileira. Assim, tem, se tu for ali na floresta, tu pega várias, mas a gente não usa, porque ela vai tomar conta da tua casa, vai engolir a tua casa. Mas não é ornamental, é selvagem. Não, mas daí tu teria que ficar todos os dias indo ali podar e fazer essas coisas, né? Mas mesmo as asiáticas também não tem essa disciplina de... O cara quer ter a planta, mas não quer ter disciplina. Daí... Tem um negócio que chamam de seringueira, mas não é, né? Vocês sabem do que eu estou falando. É aquela árvore enorme que tem uma folha assim, grande, e que vai largando raízes dos galhos, assim, fica um negócio que vai tomando conta e destruindo todas as calçadas e coisa que se plantou muito no Brasil na década de 70. Aquilo ali é uma maravilha, sim. Né? Invade o terreno e aí tá no meio da rua. Tipo um homero, assim, caindo, tipo um homero. Não. É um negócio, uma folha grande. Chamam de seringueira, eu não sei qual é o nome, assim, mas não é do Brasil, certo? E eu acho que é da África, e lá ela não nasce assim, ela não vai destruindo tudo. Mas daí trouxeram pra cá e aquele negócio Mas aí tu diz destruindo calçada mesmo, não, levantando calçada. Tudo, porque ela não para de crescer. Assim, ela vai tomando conta de tudo, destrói calçada, destrói encanamento. É um inferno mesmo. Né? Então, sim. Mas é isso. Então olha, complicado. O pessoal faz o box aqui no Brasil com piso, né? E aí dá infiltração, certo? O box onde tu toma banho tem piso, assim, tem as lajotas e aí tem o rejunte, que o cara diz, não, põe rejunte, fica bem vedado. Não fica, cara. Não é pra fazer um negócio que vai botar água em cima com esse rejunte, não vai dar infiltração. Não põe água aí em cima que vai encher d'água as paredes e tudo assim. Agora tem coisas assim, por exemplo, tem tecnologias que eu noto que tinha lá no próprio flat lá que a gente tava. Não era piso no banheiro. O piso era emborrachado. O box era muito simples, na verdade. Era um vidro leve que... Eu digo o chão do box, onde tomava banho. Tinha rejunte? Não tinha rejunte. Mas uma coisa interessante é isso, que também não precisava de borda
para conter a água, porque tendo a climatização toda da casa, aquela água que fica ali no banheiro, ela evapora logo, entendeu? Sim. Então tem várias coisas assim que tu não sente, na verdade, tu nem pensa, mas só são possíveis. Tem tecnologias que elas são mais simples e só são possíveis se tu tem a climatização, por exemplo. Mas é um fator importantíssimo, mesmo nas estruturas públicas. Porque tudo lá é feito contando com a climatização. Por exemplo, né, se tu tem um local para deixar casacos, para deixar as coisas, ele é um local já ali pronto, um lugar mais aquecido e tudo isso. Então, às vezes eles nem estão muito preocupados, por exemplo, com vai molhar o piso. Então não tem preocupação em molhar o piso. Não, porque seca muito rápido. Tacando coisa. Seca muito rápido. Né? Jornal. Tá, mas e o jiu-jitsu? Tu encontrasse jiu-jitsu também. Essa é a prova que o jiu-jitsu está salvando o mundo. Bom, eu vou aproveitar para contar nessa história sobre falar um pouco da educação da escola mesmo, né? Da escola norueguesa como é. Mas também vou contar a história do jiu-jitsu, do Jorgiton, que estava lá. Né? Então nós fomos. Eu devia ter até lembrado já, pegado o nome da cidade ou da região na qual nós fomos. Mas assim, temos na Noruega tem poucas cidades, tem 3 ou principais cidades ali, 2 mais turísticas, né? Tem Oslo, que é uma cidade muito grande. Oslo é bem grande e até sujo com relação às outras, assim. Mas, enfim, a cidade que eu estava, que é Bergen, fica mais ao oeste da Noruega, inclusive na Universidade do Oeste, né? Que é a Högskolen på Vestland, né? Vestland é terra do leste, do oeste. Te entendi. Então, Então, essa escola ficava mais retirada ainda, né? Então, tem as escolas que ficam na cidade de Bergen, que são maiores, e tem a escola retirada. Na escola retirada, então nós andamos ali mais ou menos 1 hora de ônibus, né? Foi mais ou menos 1 hora. Aliás, isso é importante, antes de tu terminar, essa aí é a escola punitiva, assim. Se o cara tira nota ruim, é mau aluno, o cara vai... Tudo bem, tu vai continuar aqui, não tem problema. Só que tu vai estudar lá no meio do mato com um cara que gosta de jiu-jitsu, tá? Olha, é mais ou menos por aí, mas é que é uma escola... As escolas, elas são feitas... Isso é muito interessante, né? As escolas são feitas para a sua comunidade local. Né? Elas são... Isso é uma coisa que a Noruega sempre teve, na verdade, porque... Enfim, não é como a cidade que quer... Não é como cidades... ou como o nosso ensino público, em que nós temos um ensino público que tenta ser padronizado e igual em qualquer lugar. Não é assim lá. O ensino público é público, mas ele tem autonomia para criar a escola do modo como quiser. Né? Então, tem a verba, mas tu cria a escola com as restrições que o governo te dá, mas ela pode ser de diversos modos possíveis. E essa escola... ela me pareceu uma escola até com um perfil próprio, mais do interior, assim. Por exemplo, né, não tinha uma preocupação tão forte nessa escola com o inglês. Embora as crianças tivessem um nível de inglês bastante alto, mesmo ali, não tinha uma preocupação tão forte com o inglês e com uma internacionalização até das questões que eram tratadas ali, com relação à escola que ficava no centro da cidade, ali de Bergen, na região da área da saúde. Eu até falei isso aqui na palestra. Né? Eu fui numa outra escola que ficava numa região da área da saúde e, é claro, as crianças estudavam ali com um foco para se tornarem profissionais da saúde. Então, assim, por quê? Porque os pais eram profissionais da saúde, moravam ali na volta, trabalhavam ali. Então... fazia muito sentido que elas também estudassem o que fosse necessário para se tornarem pessoas. É natural que os filhos deles provavelmente iam orbitar nessa mesma área profissional. Com liberdade para escolher outra profissão? Claro, sim, claro. Com liberdade para escolher outra profissão, mas fazia muito sentido ser um bom profissional da saúde numa família daquelas ali.
né? E lá no interior é diferente. Lá no interior eles têm várias preocupações diferentes. Uma delas talvez seja até mesmo com engenharias, por exemplo, ou com sair e ir para a cidade, ou com ter uma vida melhor mais próxima da cidade, mais próxima de tudo, né? E uma coisa E aí que tá, essa escola era bem retirada, com seu perfil próprio, e aí tinha lá um cara queridíssimo, né? Que era o... Como é que a gente chama? Não é instrutor, não é instrutor, assim. Não é... Simpático, Não, é o Felipe... Tipo, não, é tipo um Felipe, assim. Um abraço pro Felipe. Pro Felipe. Como é que é? O Felipe é o C, né? Que já C. esteve aqui até num outro podcast. Procurem, fez perguntas. Fez perguntas e tal, o C. Mas assim, ó, como é que te diz? Eu acho que ele era um orientador pedagógico. Coordenador pedagógico, isso. Ele era um coordenador pedagógico da escola. E a função dele era fazer o que os professores, né, ser o braço que os professores não tinham, vamos dizer assim. Então, precisa levar um aluno para, sei lá, para fazer uma outra atividade em outra sala, precisa coordenar uma turma que o professor teve de sair ou está fazendo uma outra tarefa com outro grupo, ou também seja para organizar atividades interdisciplinares, ou para ser também o braço direito da diretora e tal. Então, um cara até meio coringa, assim. E aí, quando nós dissemos para ele que nós éramos brasileiros, ele disse assim: bom dia. Que legal, tu fala português, então? Ele, mais ou menos, né? E, que legal, cara, Edward, o nome dele, é o xará, tal, Edward. E aí, então tu sabe português? Ele, coragem, força. Opa, que legal. Força. Aí ele disse, jiu-jitsu brasileiro. Aí eu entendi, eu perguntei, então tu faz jiu-jitsu? Sim, mestre brasileiro. Então ele tinha um mestre de jiu-jitsu brasileiro mesmo ali, nos confins da Noruega, né? Tinha o jiu-jitsu brasileiro, chegou longe, assim. E... É a função civilizadora do E jiu-jitsu. o que eu achei mais legal é que ele tava falando o nome, ele falou coragem, força, ele tava falando o nome de virtudes. Olha só a ironia do destino. Vejam só. Um país que não fala sobre virtudes, que fala sobre técnica e habilidades. Tem que ouvir sobre virtudes do jiu-jitsu brasileiro. Jiu-jitsu. É isso. Não Fim tem de papo. Pra tu ver que a coisa tá difícil. Então, tá. assim... Pra você, que é nego velho, a coisa tá complicada Tá, pra mas você. assim, ó, não tem um negócio assim que... Foi por água abaixo. Lá os caras rodam lá. Tem esse negócio de rodar. Bom, vamos lá. Porque isso é importante. Que eu acho que pro Brasil esse sistema é o melhor de todos. Tá, mas tu tá falando pro brasileiro, e aí rodar não é todo mundo que entende. Tem gente que chama Não de é? levar bomba e só repetir de ano também. Repetir de ano. Ah, não. Vamos ver se, Tá se bom, as, tá bom. as Levar crianças... bomba, tomar pau ou repetir de ano. Pelo que eu lembro, as crianças até podem ser... Eu creio que elas até possam ser reprovadas. Mas elas não são reprovadas. Os professores não reprovam. É uma... Vamos dizer assim, é uma... Atenção, Mac. Eu acho que isso aí não é um assunto, mas vou deixar vocês falarem. Não, mas vamos lá, eu vou dar a minha opinião. Olha só, os alunos não são de fato reprovados. O que eles sabem quanto ao mecanismo, o mecanismo de, vamos lá, um mecanismo mais punitivo, vamos dizer assim, é saber que depois da escola vão ter as notas anotadas, vai ter o desempenho do aluno Boletim. escrito, os boletins todos, e as instituições tomam esse boletim e mais uma prova nacional também por base para aprovação do aluno na universidade
ou no curso técnico que ele escolha. Então, aqueles que tiverem mau desempenho, eles não têm opção de escolha, ou não têm opção de escolha tão boa quanto os outros, e às vezes são obrigados a se mandarem para alguma instituição muito longe. Aí tem que pagar a hospedagem, vai ter o problema de se mudar, ficar sozinho, ir para uma cidade muito distante, muito fria, né? Às vezes são cidades realmente bem complicadas no norte da Noruega, e só lá vai ter uma instituição no assunto que a pessoa deseja. Então, aí que tá, esse é o mecanismo. E já não é tão prestigiada, provavelmente. Não prestigiada, não tão prestigiada também. Então, assim, essa é a única ameaça Isso é perfeito. que se tem para a assim pessoa. É a única ameaça que se tem para a pessoa que não quer ir bem na escola, por exemplo. Sim, exatamente. E eles sabem. E às vezes a escola, ela tem também, vamos dizer assim, quem conduz a educação dos alunos, isso é bem claro, pelo menos com os diretores que nós conversamos, quem conduz a educação dos alunos é a escola e a família junto. Então, assim, o diretor já sabe que o cara não vai ser bom quando ele vê que a família não tem um interesse real na educação da criança. Então, a escola já sabe e já diz para a família, vocês sabem que vocês não fazem vocês não dão atenção suficiente para essas tarefas, vocês não estão, preocupados com a mesma coisa, então já sabem o que vai acontecer com ele no futuro e tal, isso aí... Né? Não, o desempenho dele aqui não é só por culpa nossa. E lá não tem esse problema. Assim, de algum modo eles vão conseguir dizer essa verdade para os pais. Sim. Né? Os pais vão saber ouvir, de certo modo, esse negócio. Né? Eles também, os professores também não vão chamar os pais, por exemplo, numa reunião e dizer assim, vocês são negligentes e tal. Não, eles vão chamar um por um e dizer, olha... Enquanto eles não verem vocês lendo, por exemplo, em casa ou interessados nessas coisas, eles não vão se interessar. E assim vai ser daqui para frente. E nós não temos muito o que fazer quanto a isso. Né? Às vezes são pessoas com... O norueguês, né? Vamos dizer assim, o norueguês mais puro, eles são muito padronizados mesmo. A gente vê pelo comportamento das crianças norueguesas. Assim, eles são muito parecidos no comportamento. Fazem as atividades, fazem o que o professor está pedindo, tem até um olhar parecido. As crianças que são, ou tem uma família com metade estrangeira, ou uma família só estrangeira, né, que são os primeiros noruegueses a nascerem na família, eles têm uma diferença bem brutal até dos outros, assim, uma diferença bem grande no comportamento. Né? Eles são bem distintos na própria classe e tudo isso, não tem como dizer que não, e os noruegueses sabem que é assim, né? Ninguém vai ficar passando pano dizendo que não, porque todos somos iguais e tal, não tem muito isso, né? Enfim, eles têm então o mecanismo da escola, ele funciona junto, em colaboração com a família, e as atividades também têm uma certa colaboração ali com a família. A escola é municipal, né? A escola é pública, beleza. Mas quando tem alguma atividade extra-classe, ou quando a escola precisa, por exemplo, essa escola vai desaparecer se vier um fiscal aqui do governo e disser assim, não tem sala de música. Nós não temos dinheiro para construir a sala de música. No caso lá, uma das escolas pediu ajuda para os pais pagaram e construíram a sala de música. Né? Então, foi imediato, assim. Fizeram uma reunião na escola com todos os pais, vamos precisar de uma quantia, tal. Todos topam, os pais toparam e pagaram e construíram a sala de música na escola pública. Mas então, esse é o sistema perfeito, porque se a educação tem que estar voltada para o mundo profissional, como é no Brasil, então tu tem que colocar esse sistema aí. O cara tem que, desde o começo, entender, se tu não estudar, tu vai ganhar pouco e tu não vai conseguir uma boa profissão. O cara vai estudar. O cara que, né, tiver o mínimo de consciência. Né? Tá, vai ter uns que não vão estudar mesmo assim, só vão se dar conta quando ele já for pedreiro ali e tal. Né? Nada contra. Aqui no Brasil, ali, o Eduardo disse que tem uma padronização lá e tu vê quem é norueguês e quem não é. É uma coisa cultural no Brasil, a também. padronização é que todo mundo é diferente. Isso aqui é o padrão, assim.
O padrão Ao mesmo tempo que todo mundo artificialmente quer dizer que todo mundo é igual, é o lugar que a única coisa que padroniza é a diferença. Assim, é a total Não. diferença de valores, de Sim. Mas isso é interesses, circunstancial. de todas as coisas. Hã? É circunstancial. Era O pra cara... ter acabado, porque não tem mais nenhum estrangeiro entre nós aqui Todo há mundo- 4 gerações. Sim, mas todo mundo quer ganhar dinheiro. Isso é... E viajar, e fazer É turismo. por isso que tem narcotráfico. Então ele tem que... Tá. Porque é bem Beleza. mais vantajoso no Claro. Brasil do que o cara estudar, não é? Claro, Até porque porque- o sistema é muito mal feito. Agora, então. esse aí é o que eu tô falando pro Mac. Esse aí que deve ser meio parecido em toda a Mas o Europa, né? narcotráfico é bom, né? O sistema, porque eles conseguem vários adeptos e gente muito esforçada e dedicada às Sim, suas sim. atividades. Não, assim, os caras e- dispostos a morrer e tudo. Exato. É. Mas aí... Mas daí já é um negócio militar, né? Aquilo ali não é nenhum sistema de... É um sistema militar, paramilitar, no caso. Sim. Então, beleza, né? Mas não dá pra botar Agora- todo mundo no sistema aí. Não tem E- emprego pra todo mundo E aí... No narcotráfico? no narcotráfico, na Olha. velhice. Aí tem um outro problema, né? Tem que o ter Brasil... o consumidor e a empresa, né, Não, cara? mas é economia, cara. É coisa girando ali e tal. Não dá O pra cara todo consome mundo um tipo consumir. de droga, o outro consome outra e tal. E aí consome outra. E aí vai indo e vai girando. Tem que... Né? Não, eu ia falar só que uma coisa que tem a ver com a padronização, fizeram uma entrevista na Noruega com as pessoas perguntando qual era o maior valor que elas tinham na vida, assim. Qual é o maior valor pra ti? Qual é o teu maior... Pra ti que é nego velho. No Brasil, a alegria de viver. Alegria de viver, sonhos... O cara vai dizer alguma coisa dessa, assim, um troço absurdo Não, mas desse. o que vocês cara, acham o brasileiro que... diz isso. Mas o que vocês acham que os é a noruegueses vida. disseram? O que vocês acham que os noruegueses disseram? Que era o maior valor pra eles, assim. Álcool. Não, esse aí até é, mas... Não, mas não pode, esse aí mas não pode dizer. Tá, beleza. Então, o que eles disseram? Não sei, difícil. Pra não ficar o silêncio que eu vou dizer no podcast, é o seguinte, eles disseram independência. Dependência. No sentido de Nunca diria isso. não precisar de outras pessoas. Sim. Bom, Claro. Mas é mentira total isso aí, né? O cara vive no welfare state e ele diz, eu sou independente. Não, o não, cara mas é dependente de tudo. Tá, mas peraí, será Não, que ele não, não, quis não, dizer que era não, o que não, ele não. gostaria de ter? mas não é a é? independência individual, no Se círculo... tu tem aposentadoria, tu não é independente. Não, Se mas tu tem... Claro, não, se tu tem mas saúde sim, sim, pública, tu não Claro, é mas, independente. mas não é essa independência da qual eles estão falando. Ele quer escolher qual droga Eles estão ele vai falando, usar. eles estão ele quer falando da escolher qual independência. qual montanha ele vai subir. Eles estão falando da independência do trabalho humano em contato contigo, direto ali. Eles não estão falando da independência Total e impossível. Total, pelo contrário, eles são totalmente dependentes no sentido do Sim, sim. sistema. Independente de o cara governo. no meio da África, lá na guerrilha. Na Mas, por guerra civil, exemplo, isso aí, o cara vou dar um cada exemplo um do por que si. eles querem dizer por independência, tá? O que eles querem dizer por independência? Eles não querem dizer independência, mas eles querem dizer alguma coisa. Independência e autonomia. É isso que eles têm lá. O que eles querem dizer? Não, a pessoa cresce e ela pode viver sozinha das suas forças e ela tem liberdade para fazer o que ela bem entenda, né, dentro das possibilidades dela. Tá, mas tu acha, mas é verdade isso ou eles só estão iludidos? Eu não consigo ver isso aí nem minimamente, assim. Na Noruega, É. tipo assim, o cara conseguir fazer o plano de viagem dele e fazer o que ele quiser no mundo. Ele só pode fazer isso aí porque ele é totalmente dependente. É o Mas contrário é outra da dependência. Mas aí que isso tá. aí. Não, mas aí a gente tá falando de outra mas aí dependência. tu tá pegando o ponto A gente tá cego, dizendo- talvez, dos caras. Olha Os só, caras, eles, o que eu tipo, tô- tem Eu toda acho uma que é uma dependência. ilusão total. E aí Quer ver esse é uma o coisa? meu problema com, Quer ver uma coisa? com os países ricos. Eles estão falando de independência no sentido de atitude da educação. Ou seja, vamos lá, tenho de estudar um assunto. Eu não preciso de uma instituição para estudar absolutamente tudo. Eu não preciso de sei lá, de um professor particular ali para ficar pegando na minha mão e me ajudando. Não, eu aprendo as coisas sozinho. por exemplo. Tá, tudo bem, mas ele só faz isso porque tem... Claro que sim. Só que eles
querem proporcionar esse tipo de independência. Não, eles querem proporcionar esse Autonomia, sentimento. que é mais no Autonomia sentido de autonomia. Dentro da legislação luterana, welfare state Chegamos no luterano. e coisas assim. tá? Exato. Beleza. Exato. Beleza. Só que aí que isso tá. aí é o contrário do que eles do nome que eles estão usando. Isso, eles mas precisam é, de um outro nome mas pra esse aí, troço aí, mas aí que né? é, Só que o que eu tô dizendo é o contrário. Olha só, eu tô dizendo que é o contrário. A grande é a questão... dependência total, num certo sentido. É, a dependência Tem uma total. dependência total, só que eles não estão olhando isso. Só que aí tá, eles não estão olhando isso na esfera, vamos dizer, na Conceitual. esfera política. Eles estão olhando na esfera Não, eles assim. não estão olhando na eles esfera sabem conceitual. que eles sabem que, por exemplo, Eles têm um sentimento. eles sabem de que, por exemplo, um autonomia. jovem, né? Eu estou falando da dependência no sentido mais superficial, que é assim, o jovem se tornou adulto e continua pedindo dinheiro aos pais, por exemplo. É bem melhor do que pedir Independência auxílio financeira. em desemprego. Isso Não, é bem não- mais digno pedir dinheiro pro pai do que pro governo, né? Não, mas eles têm os Eles seus só- empregos. Eles vão buscar os seus empregos. Ninguém é desempregado. Tudo bem, e quem é que dá o emprego? Quem é que garante que ele vai ter emprego, certo? Tá, mas aí- Não é... Ele, Mas aí tu nota que a pessoa buscou uma formação justamente para poder preencher o seu cargo, servir ali naquele sistema. Não é uma Sim. coisa assim, ela não ganhou aquilo ali, ela sistema. pensa, ela Ele não ganhou entrou- aquilo ali para não fazer Tá. o trabalho e fazer aquela equação, como é que é? A equação do mais dinheiro, menos esforço. Essa equação não tem lá. Não, tudo bem. É isso aí que eu quero tudo bem, dizer. mas eu acho que não tem nada a ver com independência e autonomia. É esse ponto de autonomia do qual... E a autonomia não existe. É isso aí que eu estou dizendo. No momento em que tu tens exigências de formalidade para se eu quiser estudar em tal instituição, eu preciso que um professor diga se eu posso ou não, ou que seja o ministério, que seja um monte Então, e tá, não mas a nesse própria sentido não instituição. existe autonomia. Hã? Mas nesse sentido nem existiria autonomia em nenhuma hipótese. Não, quanto menos tu tiver dependente de papeladas, de coisas assim, mais Mas aí tu vai autonomia depender de existe. outra coisa. Do quê? De ti Dos mesmo. outros, das E outras aí é pessoas independente. também. Não, tá, mas... Não. Pra estudar o cara na Idade Média, assim, Ele dependia dos outros também. ele ia não- lá ele no não consegue professor fazer e sozinho. perguntava ali, tá, posso estudar contigo? Pode. Pode. Aí fica ali 2, 3 Isso. aulas. Bah, não deu, cara, tu... Exatamente. Foi embora, né? Mas É. assim, sempre tem uma avaliação, né, de alguém. Pode ser o Não, mais... sempre não. Só depois da merda da universidade ali, fundada em Paris, aquela merda. Cara, Não, mas o professor Ali, faz uma escolástica, essa merda Tá, toda. mas se chega um certo? cara burrão e o professor, sempre- mesmo o professor, mas assim, a educação sempre- dependente, ele vai fazer uma avaliação do aluno dele. Isso é uma Tudo instância bem, mínima, mas né? ele também pode não estudar com o professor e tal. Pode. fazer Só o tô que ele dizendo assim, quiser. alguma avaliação vai ter Mas que ter. se não tem... Nem que seja do professor, que é a Se não mais- tem corporação... Vamos lá. Se não tem nenhum tipo de corporação Mas para tu formar, por exemplo... vamos lá, desde o... vamos falar do Galeno agora. O Galeno só conseguiu o que ele conseguiu porque ele tinha lá a corporação, não era da medicina, ele tinha a corporação dos gladiadores, por exemplo. Sim. Então tu sempre vai ter, mesmo na educação, para que tu possa alcançar certo nível ou ter uma pessoa de alto nível, tu precisa da corporação. Não, tu precisa de É instituições. natural que e se formem agora, as instituições e as corporações. tudo nesse bem, sentido. as instituições e as corporações. O que eu estou dizendo é assim, ó, se existe um troço chamado aposentadoria, previdência, pode ser privada, pode ser não sei o quê, tá? Tu tá na mão do palhaço. Ah, não, tu tá... certo? tá. Se tu tem... seguro DPVAT, certo? Qualquer coisa dessas aí, Não, tudo bem. certo? Não é nesse sentido. A gente não tá falando de dependência nesse sentido. A gente tá falando de uma pessoa que... Eu acho que ele A gente não tá falando tem de uma pessoa que independência nenhuma. tem habilidades, tá? Uma pessoa É. que pode ler muito bem, escrever muito bem, que pode usar os seus instrumentos. Sim. Tudo bem, ele pode fazer isso aí na Noruega, eu afirmo, eu nunca estive lá. Não pode. Só se ele for Não pode se o quê? enfiar dentro de uma dessas escolas. Ele não pode aprender sozinho, certo? É mentira. Pode. Ele não pode. Ninguém vai dar ouvidos para ele, certo? Ele tem que ter 80 certificados.
Ele tem que ter se submetido a 80 horas num negócio que ele já sabia, se ele quiser que alguém comprove Na que ele já verdade- sabia aquilo. Tchê, mas na certo? verdade na Noruega não é tão assim, porque, vamos lá, Não tem que ter certificado. Tem que ter pra tudo. então, tu certo? tem que ter certificado, só que o fato de uma pessoa aprender um instrumento musical e, por exemplo, E saber sei lá, tocar, saber não tocar interessa. muito bem, não, saber tocar muito bem, isso aí tem, isso aí é não é uma obrigação, mas é um costume cultural. Tudo bem. Não, as pessoas tudo têm bem. isso na cultura. Agora tu quer, tá, vamos dizer, agora o cara quer ser Agora, um músico eu independente. Aposto, não, eu aposto que lá em Oslo, pro cara poder tocar na rua, se ele toca muito bem, ele tem que ir lá no governo Tá, mas e aí- fazer uma carteirinha de Mas músico de rua. pra tocar na casa Mas dele, daí ele eu vai sou a tocar. favor, não, Não, pode tudo tocar bem. na rua. Não, mas tem ele, que ser ele bem pode, difícil na verdade, tocar só na rua. pode tocar na rua. Ele só não poderia pedir dinheiro pra tocar na rua. Pois é. Muito bom, Então pode Primeiro tocar na é rua. isso, né? Ah, então assim. Tu pode... Toca, mas não pede dinheiro. Toca, mas não é tu não pode, tu não tem esse ponto. Eles têm isso. Isso é um problema. Eu tô falando de uma outra Não é um esfera. tô problema, falando da isso é uma esfera solução. eu tô falando Não numa pode tocar esfera na rua, cara. Que isso? das habilidades pessoais. Olha, tu pode ter as habilidades e isso aí é bem visto, ter as habilidades. Né? Quer dizer, Formar as tuas próprias habilidades e ter mais conhecimento de modo geral para somente viver, integrar ali a tua cultura, a tua civilização. O cara pode estudar, por exemplo, eu Não, conheci tá, um mas senhor isso que aí era, tudo bem, eu mas conheci daí um isso aí senhor que libera. tinha lá uma Bíblia na casa dele que ele estudava linha por linha em grego norueguês. Ele estava lá estudando. Ele não era professor de grego, eu acho que ele não era pastor. Não, tudo bem, mas é que Entendeu? assim, ó, se o cara for ali agora e disser assim, ó, eu vou te pagar para tu me ensinares aí a ler a Bíblia em linha por linha grego-norueguês. Aí o cara vai dizer assim, vai ficar complicado, porque daí eu vou ter que declarar esse dinheiro. E se eu for declarar esse dinheiro, eu vou ter que acrescentar qual atividade eu estou me dedicando. É, que é a eu duvido que docência, seja e assim. E eu não tenho... Eu duvido que seja assim, porque eles têm até uns aplicativos de emprego direto lá. Eles dão um jeito. Tem um jeito deles. Eles têm um jeito deles de fazer essas coisas. Ninguém Ninguém me perguntou tudo se bem. Eu não era sei, professor de eu latim. não sei. Ninguém Eu me só acho perguntou assim, se o Ah, cara- mas claro, porque tu não foi lá dar aula de latim, se agora se tu entrar numa escola para dar aula de latim, o cara vai te pedir 80 papéis. E no momento Ah, que e tu outra pede coisa. papéis, não existe autonomia, mas não existe independência, certo? Porque não significa nada um papel. Então, Absolutamente nunca significou. certo? Então acabou a autonomia no mundo inteiro. Não, de certo modo, acabou a autonomia. Sim, do conhecimento, sim. Beleza. Sim. Sim. Não, mas pera aí. Tá, mas aí é outra autonomia. Olha só. Né? Nesse sentido. Um papel, nenhum papel. Nenhum. Cara, Não, é claro que não. o papel, ele... Olha, tu não pode criar uma grande Não, burocracia, mas se o cara... Não, nenhuma. Esse cara aqui estudou Recomendação. tal coisa, ele está abrindo uma... Eu não tô dizendo que tem que ser um pré-requisito, tô dizendo que se o cara tem o papel... Olha Tá, só. a pessoa que vai estudar com ele vai se sentir um pouco mais... Tá, esse Manda cara um- deve saber mesmo. O que pode estar totalmente errado. O papel, realmente, ele não garante. Mas ele dá um indício. Tá, mas Cara, é um aí o indício. cara. Tá aí, Vamos recomenda. O que Eu tu não acha? eu tô Se dizendo o- que se o todo sujeito- professor tem que ter, porque o cara pode ter a fama também. Tá lá um professor, ele não tem papel nenhum, mas ele já ensinou 500 caras e tal. Tá, e tudo se bem, o então ele sujeito vai me tem. ensinar também. E se o sujeito tem 10 recomendações de outros professores, por exemplo? Eu não sou contra o papel. Como assim, recomendações? Recomendações, os professores escrevem. Daí? Olha, esse cara aqui é muito bom, sabe disso, sabe daquilo, não sei o Mas quê. quem mas... é o outro professor? Não sei. Tanto faz. Mas, sinceramente. Padre da igreja, o cara é Tanto padre. faz. Pior ainda. Não, eu tô falando. Tá, cara, eu só quero dizer Eu tô- o seguinte, ó. Se o cara vai tocar na rua, no mínimo ele tem que poder apanhar. Tipo, tá, não gostamos de ti, vamos bater em ti, sai daqui. Ah, mas não pode bater no cara. Então, Sou a favor. Então tem que ter um papel, porque tem que impedir o cara de tocar na rua. Era só isso que eu... Tem que ter uma Enfim. lei. Esse o brasileiro eu adora. sou a favor do É, papel. Tem que ter uma lei. Daqui a Tem pouco uma vocês lei. vão estar processando as companhias porque não entregaram as coisas que vocês compraram. Sendo que o chinês é que tá certo. Não tem garantia, comprou porque quis. Certo?
tudo bem. Aí o troço sempre vira maracutaia. Né? Com papel ou sem papel. O papel vai virar maracutaia também. Mas normalmente Mas, o papel assim, é a maracutaia já Pode ser. papelizada. Pode ser. Né? Mas tipo, é que assim, eu não tenho como ser coerente comigo mesmo. Senão eu vou ter que discordar de Sócrates e achar que foi uma boa escrever a Ilíada e a Odisseia. Né? Eu não acho. Né? Não acho. Eu leio, mas não acho. Não foi uma Eu boa. li, porque, bom, paciência, todo mundo esqueceu. Se alguém pudesse me contar, seria bem melhor. Né? Sim. Mas, enfim, foi isso. Então, assim, ó, não Exatamente. Isso é outra perspectiva. Aconteceu, os papéis estão aí. posso viver Lamento. nessa esquizofrenia. Né? Lamento, Assim, lamento. Mas Não, o ideal tá. é que não tenha papel. Tá, mas o que eu tava falando mesmo? Aqui no Instituto não tem papel. Não procurem papéis aqui, que não tem. Mas tem certificado, né? O quê? Se precisar, a gente dá o certificado. Senão, daqui a pouco Não, até se o precisar, cartório dá eu o vou ter que certificado, defender aqui. Né? Isso Mas assim, ó, Cara, papelzinho. Papelzinho de vez em quando é bom. Não sei. Eu não Mas tenho é bom. papel. É charmoso. Zero. É charmoso, Nem é charmoso. Eu também não tenho, mas é Da charmoso. escola. Eu entendo. Já joguei fora para ter uma vida coerente. Certo? O que? O boletim? Porque eu não ia ser preso se eu largar. Não, o currículo escolar, né? Se a identidade tu precisa desse, não tu vai ser preso. Aí tu faz ali uma média. O que aconteceu né? com a R aí? Mas é isso aí. Sim, sim. Passaporte. Tal, Esse aí tu não jogou fora ainda. Hã? Esse aí tu não jogou fora. Não, porque né, é mais complicado, assim, mas esse é o meu objetivo, assim, é chegar no final da vida com tudo queimado, né? cara, mas o... Entendo. Cara... Né? É que são escolhas, né? É aquilo que eu falo pra acho que vocês. eu acho que tem um... É aquilo que eu falo pra Não, eu vocês. tô falando o cara assim, que queima o papelzinho. Essas ideias de independência, autonomia, Não liberdade... São abstratas. Tá, mas Tá? elas são também. abstratas. Elas ficam Beleza. sendo usadas e parece que elas são coisas boas em si mesmas. E aí, quando tu vai ver, o sujeito não tem independência, não tem autonomia, não tem liberdade. Mas não tem independência, coisa nenhuma. Esse conceito não faz o menor sentido. Mas o conceito mais abstrato Tem ainda sociedade, não não faz sentido. tem independência. Acabou, no assim, momento- em sentido, exato. em sentido momento que surgiu a lógico, técnica- metafísico, acabou. Acabou, É dependência. É homo políticos. Acabou. isso aí. Não independência. Eu não consigo enxergar nessas sociedades luteranas uma vantagem em detrimento ao caos. Não tô tá? falando de sociedade luterana. E é justa... não, estamos falando da Noruega, onde o sujeito diz que são Não. independentes, que é o contrário da vida deles. Não, mas eu... Como é que o luterano é independente? Eu saí, eu transcendi essa discussão. Eu tô falando de... Tá, Tudo bem. Em Não, sentido mas não, mas então genérico dessas vamos coisas. nos ater aqui de novo, né? Como é que o sujeito, com a Noruega, cosmovisão... Eu não luterana, teria ido ele pra vai ter- Noruega se eu fosse o Eduardo. eu vou, eu não tenho problema nenhum. Acho joia. Eu não teria ido pra lá e não comido nenhum mamífero aquático, que é um dos poucos lugares que tu... Sim, carne de mamífero aquático. Isso- Onde é que eu vou comer isso aí, né? Tem que ser num lugar desse, assim. Enfim. Nem Então ideia. são... Agora, é justamente isso, assim, né? No momento em que o sujeito... Eu acho que é caro, hein? Despreza. Porque o Eduardo teria comido se ele... Olha, é caríssimo. Deve ser caro, né? pois é. Mas pelo menos eu comi viado. Que é... Podem rir aí. Eu não acho graça nessas Pode coisas. rir, né? pode rir. Essas coisas aí, ó, Eu viu? já aprendi Vocês com os acham povos graça? do norte, independentes e autônomos e livres, E autóctones. que não E tem graça autóctones. trocadilhos. É, Certo? trocadilho não tem graça. É. Mas Essas o. coisas. Povos mais mas aí maduros, mais frios. Carne de rena. Carne de rena. Muito bom. Carne de caça. Bom demais. Rena. Podia ter usado essa palavra, né? É. Não usou porque não quis. Carne de rena, cara. Não, rena, o viado, pra gente aqui no Brasil é tudo a mesma coisa. Né? Uhum. Alce. Alce. Não, é tudo diferente, alce. Sim. Mas enfim, né? Lá Tá, mas aqui, o ó, vou valor... lançar a braba.
Na escola do Isócrates, tinha papel? Não, Não tinha. não. Não tinha papel. Nem Então na não do tinha papel. Sócrates. Não, Sócrates não Nem tinha na escola. academia. Escola, Sócrates não tinha escola. Tá, mas não tinha que. Mas se a pessoa dissesse pertenço à escola do Sim, sim. Sócrates. Estudei beleza. com o Isócrates. Não tinha nem esse papel assim, ó. Sou aluno Cara, do Isócrates. Estudei 10 anos com ele. Não, não. Ah, não sei. Não Tinha sei. nada, Eu não e o- sei. Eu não, só e tô nem provocando dia. uma Tá, então como é que, já tá então como é bravo. que assim, ó, como é que o cara vai ser convidado para fazer um trabalho de escrita, tendo outros que são conhecidos pelos trabalhos de escrita também, sem nem, ele vai ter que ter recomendação de alguém. Alguém vai ter que dizer, olha, tem que escolher aquele cara porque aquele cara é bom. Ou já ouvi aquele cara falando. Olha, sinceramente, Então tu não aposta sei. em- Daí tu- tá, tu- aí beleza, tu aposta- tá, sou eu. Mas eu não me lembro Não, não. Aí tu tá. aposta o Eu quê? já Que o tive cara- gente que me recomendou, mas não é a essência da minha vida ser recomendado. Não, e calma, olha aqui, ó. coisa assim. Olha aqui, ó. Mas calma Não, aí, a gente não, tá isso falando é de uma. importante. Eu entendi o que o Magistro está dizendo. É o seguinte, vai contratar um sujeito, alguém te indica, aquele cara é bom. Beleza, tudo bem, mas eu só vou contratar o sujeito se eu ver se ele é bom. Então, aí que tá. Daí tu precisa do. Quem tu tá falando? Fazer um teste, vou ir numa aula. Demonstração. Isso. Aí tem demonstração e Autoridade, certo? Autoridade. Só que como que eu vou. Autoritas. Agora tem uma outra coisa, por exemplo. Eu vou ter que passar quanto tempo com todos esses sujeitos se eu quiser um trabalho muito bom. Eu preciso de um trabalho muito sério. Vou ter que passar com sujeitos quanto tempo, 2 caras muito bons ali para escolher um, por exemplo. Eu vou ter que entender. Cara, eu não sei. Olha só, eu deixa vou ter que entender o que tu Ah, fez assim, ó. da tua vida. O cara vai Cara, ter que. que Cara, não dá, na vida eu- prática é assim, Cara, ó. mas É precisa- ceticismo. Tu suspende o teu julgamento e tu... Esse Eu aí. vou voltar para tomar, Deu. tá? Vou voltar para tomar. No Brasil tem Mas se engenheiros, tem o né? papelzinho- Tem arquitetos. Tu pode contratar um engenheiro e um arquiteto no Brasil para fazer uma casa e vai ficar boa? Não vai ficar horrível, certo? Vai ser uma merda, assim. E todos eles têm papel. E independe de onde o cara estudou. Ele pode ter estudado Sim. engenharia civil no ITA, no IME, certo? Ótimo, vai ficar uma merda. Mas aí o cara vai ter um negócio chamado portfólio, o cara que for bom. Porque senão tu não vai ver se o cara é bom mesmo. Eu não sei como ver. Aí é que tá. É o portfólio? Mas não tem. Pode Vai ser ter o que ser portfólio, mas assim, é ó. outro tipo de papel que também pelo vale. menos uma casa que ele tenha feito, ele tem que me levar lá, eu fazer exatamente assim pra Aí ti. que tá, Aí cara, beleza. Não, Tá? mas não é só papel. Por exemplo, tu hoje... Agora, e o cara recém-formado, como é que ele vai trabalhar? Não vai. Certo? Não vai. É o paradoxo Tá, do é recém-formado. o paradoxo do recém-formado não tem que dar recém-formado, mas emprego ninguém- pra Tem recém-formado. um café aí. ó. Sim, mas Certo. daí ele nunca vai ficar experiente. Sim, não é pra trabalhar. vai, não é, vai. Não é pra certo? trabalhar. Ou mesmo. ele trabalha de graça e mostra ali Como o que aqui ele no pode fazer, Instituto. uma coisinha de cada vez e tal, vai fazendo E e, aí se- vai mostrando que ele é capaz. E se trabalhou de graça no instituto, foi embora e quer voltar, daí vai ter que trabalhar 2 vezes de graça. No dobro. Já alertando todo mundo Olha que só, quer trabalhar a gente tá aqui. falando Tem de uma alguns. coisa, a gente tá falando de uma coisa. E no futuro vai ter que pagar pra trabalhar. A gente tá falando de uma coisa que mal e porcamente toda a universidade faz para ter um professor. Ela não exige só o papel do professor. Ela fica fazendo um sistema lá que é abstrato e tudo, que considera o quê? Não, formações, carreira acadêmica, não sei o quê. Mas depois o cara tem que dar uma aula. Se ele for mal, Sim, aquilo sim. ali ele não é contratado. se Já ele vi for... várias vezes o cara não ser contratado. Então, assim, ó, o cara tem que dar a aula dele, ele tem que ter um portfólio, dependendo, se for uma faculdade de arquitetura, normalmente pede um portfólio. É isso, a prova... Não, mas eu vou dizer, assim, ó, o professor Munir Nasser já resolveu esse problema do currículo ali, de tu ter o diploma. É porque na hora do cara fazer seleção, ele é o primeiro princípio para tirar Por de causa exclusão. do RH, O né? cara, o RH. O cara, tá, tem diploma. Ok, então, ou seja, tu pagou 100 mil reais na tua faculdade para que na hora da seleção ali tu ficasse dentro na primeira triagem ali. É isso? Tu pagou 100 mil reais para isso. Sim. Isso. Começa por aí, porque realmente o diploma é um sinal, é um índice. No máximo. Ninguém assim, acha que, ele tem o diploma, então ele sabe fazer o trabalho. Na verdade, Mas o diploma também está alicerçado na confiança de que aquele sujeito tem essa- estudou. é isso, Quando a é confiança acaba... é um elemento de aí crédito entra o que dentre tu tá outros dizendo, mil, né, assim. Porque se o papel vale conforme a confiança.
E aí que tá, eu ia falar disso também. Na Noruega, por exemplo, eles têm um outro princípio que é o da confiança. Por exemplo, se o cara diz pra ti, se tu deixa um objeto na rua, quem for norueguês, né? Deixou um objeto na rua. Pode ser um guarda-chuva, cara, pode ser um troço quebrado que tu Um deixou. Walkman. Ah, não, isso aí sim, que não são quiling, isso aí sim. Não, tá? é isso que eu tô dizendo, que essa independência da qual eles estão falando e o não ser quiling estão juntos. Porque, por exemplo, tu tem um papel que diz que tu estudou tal coisa. Tu não vai apresentar aquele papel se tu não estudou. Se tu sente que tu tem deficiências naquilo ali. Ah, bom, tá, não. Eu tô falando, tu tá entendendo? E se tu não tem deficiência, mas não tem o papel, também tu vai afirmar. Isso, também vai ter um bem. problema. Tá, Né? vamos lá, vamos falar do tempo de hoje. só que- Vamos só falar que eu tô agora. dizendo Agora assim, não estamos falando. Aí só que pega assim, o ó, seguinte. o cara, tu deixou um objeto na rua, o cara vai lá e pega, tá? Por dois motivos. Certo? Dois. Eu achei que era só um. Não, o cara vai lá e deixa. Não, eu não vou O pegar. Código Penal é só o cara deixou ali uma carteira na rua, eu não vou mexer, tá? Tá, entendi. Ou é porque a sociedade é muito autoritária, sem independência, sem liberdade, essas coisas assim, né? Ou porque ele é muito virtuoso mesmo, né? Pelo menos no segundo o brasileiro, ele é muito virtuoso. Ele é muito virtuoso, O cara pode... Tu não Então- tirou a nota de 20 reais se eu que não tinha ali porque dentro? senão o cara vai dizer assim, ó, pô, mas se eu não pegar, vai o outro cara pegar, Tem uma piada. certo? Tem uma piada Então que meu ele pai. realmente não tem uma- consciência, assim. Tem uma é. piada que meu pai faz comigo que ele chega assim pra mim, meu filho, tenho muito orgulho de ti. Tu não tá nas drogas. Isso. Tu tá lá só tu tá naquele instituto. Tá naquele instituto. Então... Tu não tá nas drogas. Mas, né, tá bem. Um abraço. Não, mas é isso aí, é que a virtude para o brasileiro é muito básica, é o que o sujeito espera dos seus filhos, né? Meu filho, não use drogas, Eu não sei, tu toma café o dia inteiro. passe aqui, no vestibular, Configura como uso de drogas. isso. não use drogas, passe no vestibular e use camisinha. Tá, isso aí a gente já falou. voltamos, Já esse aí- falamos, tá? voltamos aí Então também. é isso aí. E eu Podcast realmente acho que na 53. Noruega tem alguma coisinha a mais. Tem- né? Não, tem, Que é tem várias justamente, coisas ó, a mais. Não me peça Não me- dinheiro é. emprestado depois dos 18, né? Ou dinheiro dado, ou não sei o quê, ou pior, né? Aí eu não sei se na Noruega eu tenho a intuição que é. Agora eu vou dizer uma coisa que eu não sei realmente, né? E também não vá ter filho e depois pedir para eu cuidar, certo? Não tem, porque. E não precisa também, né? Não precisa. Tem creche do governo. 3 Mas meses creche já não tá na é de creche. noite, né, cara? Olha só. Aí não tem Vale com esse Night. papo. Mas, Tem Vale as Night. coisas são mais fáceis, assim, Ah, nesse sentido. é. Tu tem um. Não tem Beer Night. Não, esse a é gente que vai assim, ó, entrar não, mais, é que vai daí entrar é que no aí entra Vale no Night outro negócio. agora, Isso aqui é, no negócio. não, mas é que é muito sério. Isso é a base do negócio, assim, ó. É muito Muito problemático, sério, muito sério. é muito problemático. Olha só, naturalmente tu já convives. o indício, o Érico já não aguentou aqui. Ei, Não, mas agora eu vou é entrar o E. numa outra questão aqui que é um outro ponto a ser criticado A ser nas criticado. sociedades aí limpinhas, luteranas, certo? Os bons cantores, para dizer um negócio positivo, os né? bons Sociedades de grandes coros. Porque segundo o Indro Montanelli, os povos belicosos cantam em coro, os povos não belicosos cantam solo, né? Enfim. Nessa sociedade é justamente isso. Esse problema com os avós, aí eu tô dizendo, o sujeito vai, olha, não me peça dinheiro depois, porque eu não preciso, porque eu pago meus impostos para que tu tenha seguro-desemprego, certo? Para que tu possa ir lá e pedir uma casa pro governo se estiver desempregado, se estiver doente, tu vai ter plano de saúde. vai pedir pro governo. E coisa assim, né? Pede tudo pro governo, ou seja, não existe independência nenhuma, porque se eu sou obrigado a pedir pro governo e sou obrigado a pagar os impostos pro governo. Independência da da família. família, mas é bem pior, né? Muito mais Ah, mas isso aí... vergonhoso, né, Nos cara? povos nórdicos, isso aí é a grande virtude. Não, assim. eles Isso é destruíram isso, certo? Eles não eram assim. Os povos nórdicos só tinham família, eles não tinham governo, certo? é, Eles cara. não tinham um estado. Não Aí tinham... Eles eu aprenderam não isso sei. com os portugueses e os Eles viviam espanhóis. em cima de cara. árvore. não Ali viu? no Eu século vivi em cima de árvore, só que XIV. aí assim, ó, existe uma Século coisa XIII. natural na antropologia que é a idade do homem, certo? Para vocês que não sabem, a expectativa de vida
das pessoas não era 20 e poucos anos, 30, tá? Na Idade Média ou coisas assim. Deixem de ser débil mentais e vejam que É verdade. tinha a pessoa... Ah, mas Santo Tomás de Aquino morreu 45, já não é 30, certo? E ele morreu muito cedo. E o normal não era morrer com 45, era morrer com 60, 70. Assim como sempre foi o ser humano todo. Ah, mas na pré-história... Cara, não, aí eu não tenho data, certo? Os caras não tinham nem desenvolvido o calendário. Como é que eles vão saber quanto tempo viveu? É que assim, essa mortalidade... Nem tem como contar. Nem É que- tem que aí como tá, tu tem que ver que Coisa. dentro tu tem que ver em que situação que as pessoas morriam tão cedo. Não, mas São situações... Sim, há Mas não é, situações mas- em que as pessoas... a acabam- maioria das pessoas morriam quando nasciam, no primeiro ano de vida. Tá, e por aí isso tu que baixa, muito a expectativa. de vida, né? Exatamente. Sim, É só isso aí. Mas eu já vi gente dizendo, não, com 30 anos eles tinham uma aparência. Vamos falar de mim, né? Tinham aparência de que tinham 60. Isso, exato, essas exato. ideinhas, vai. Então eu cansei, Sei né? lá. Mas o que que é? Tu tem o normal é tu conviver, tu crescer e ser educado no teu período mais crucial de educação, que são os primeiros 20 anos, certo? Tu conviver com 2 gerações para trás, tá? E isso é importantíssimo que seja feito. Tu não podes conviver só com teus pais. O ser humano, ele se desenvolve, uma das coisas mais fundamentais, faz o ser humano progredir, faz a cultura progredir, faz o ser humano pensar, se alguém quiser chamar de evoluir, que chame. Mas é o Chame, fato dele chame. ter uma comparação do que são 2 gerações diferentes. E ele vê o seu avô e vê o seu pai. E ele vê que a vida do pai é diferente da do avô, que tem muitas coisas que eles fazem igual, né? Mas há muitas que eles fazem diferente. E aí ele pode ter essa noção de que, olha, eu tenho coisas a imitar, não precisa ser as mesmas que o meu pai imitou do meu avô, e eu tenho coisas a fazer com que vá para frente. Eu tenho o sol e tenho a lua, certo? Aí sim. Né? Aí sim. Astrologicamente, certo? Então, assim, eu tenho o conservadorismo e o progressismo politicamente. O pai é o progressismo. Né? O pai é o progressismo, o vô é o Boa, conservadorismo, né? Boa. Só que ele percebe que o pai não pôde fazer tudo diferente do avô, porque senão ele nem teria tido filho, né? Porque o avô teve filho, o pai também, ele diz, um ponto já de conservadorismo aí, né? Sim, E sim. assim ele vai somando, e por mais que isso seja totalmente inconsciente, tu vês que o convívio não precisa ser o avô, mas só ser alguém mais velho, né? Molda a formação do sujeito, né? Se isso é assim, é importante sim que a criança conviva com os avós, certo? É importante que ela tenha justamente esse contato e possa desde o princípio fazer essa comparação, porque é a partir daí que ela vai conseguir saber, olha, aqui eu tenho que dar um passo diferente, aqui eu tenho que imitar, aqui eu dou um passo diferente, aqui eu tenho que imitar, e é por isso. E aí vai ter toda a riqueza. Aí vai ter diferença na arte, vai ter diferença a ciência vai ser muito mais ousada e o sujeito vai se motivar a pesquisar coisas novas e aprofundar certos conhecimentos, a refutar outras coisas, né? E isso é importantíssimo dentro dessa linha. Então, assim, isso que pode ser chamado de conservadorismo, progressismo e essas duas visões, né? Tu precisas do contato com os avós. O que eu estou dizendo é que o Estado, o sistema, seja lá como queiram falar, a cultura desses lugares tem afastado uma geração da outra, certo? E isso é muito problemático. Esse negócio dos avós não cuidar porque tem creche, dos avós não cuidar porque tem isso e aquilo, das crianças não conviverem com os avós e as únicas referências serem só uma geração anterior e não duas, é antinatural ao extremo. Porque o ser humano sobrevive. Olha, na Alemanha eu conheci famílias inteiras que eles só viam os avós uma vez por ano no máximo, e às vezes nem isso, né? Que as crianças não tinham contato com os avós. Porque os avós estavam muito ocupados, que eles iam tirar férias. Eles iam para Portugal, eles iam para Maiorca e não podiam. Eu já criei meus filhos e agora tu tens de criar os teus netos, certo? Vai ser bem mais leve, Agora, porque tu também não tem força e tal, mas tu tens que completar a
a Eu tua vi, assim, ó, existência nesse Aí tem, sentido? aí tem um outro negócio, né? Pelo menos das famílias e pessoas que eu conheci, eu vi mesmo com a ideia de independência, mesmo com a ideia, mesmo com essa força do governo, mesmo com essa força do sistema, enfim, das leis e dos mecanismos do governo, eu vi um país com uma cultura familiar bem forte também. Assim, das famílias que eu conheci, eram famílias que, sei lá, os filhos ali tinham contato com os avós, né? Tiravam férias com os avós, iam para casa dos avós, que às vezes moram num outro lugar, moram no interior e tal, mas a família que eu conheci, pelo menos, deu um exemplo até de uma família muito parecida com as nossas aqui, que nós conhecemos, assim, não tinha nada muito diferente. O norueguês médio não tem essas coisas, né? Talvez em Oslo, talvez numa cidade grande mude alguma coisa nisso aí. Agora, eu vi um povo bem familiar, assim, bem, vamos dizer, sei lá, com afetos pela família mesmo. Né? Não vi as pessoas assim, conflitos de gerações, falando Frios. em conflitos de geração, essa Os frios. Porque são boomers, né? Os avós já são boomers. Cara, não, Agora, eu não sei, nisso aí cara, que tu falou, assim, tem uma dialética, né, nesse negócio aí, porque o Tem uma avô dialética. pode até representar o conservadorismo sob certo aspecto, mas na questão da liberdade que permite a criança, eles são muito mais liberais do que os pais. Então tem uma dialética ali, né? Eles são mais antigos, mais conservadores, mas eles são mais liberais, eles deixam a gurizada fazer o que quiser. E o pai é mais A repressor. geração dos nossos filhos vai encontrar, certo? Os pais sendo conservadores nos costumes. Eu não, tô E dizendo aí assim, já né? tem isso, né? Também agora, né? Uma novidade. aí. Isso aí que é uma novidade. Mas aconteceu várias vezes isso. Né? Pode ser. Aconteceu várias vezes. A primeira... a terceira geração... O cara assim, que se revoltou na Revolução Francesa, o filho dele, tá, era um sujeito que, filho de revoltado, ele não estava nem aí para as coisas. E o neto, ele era um cara conservador. Já era bourbonista. Foram tudo pro mosteiro. Exato. Bourbonice, certo? E essas coisas assim. Né? Tanto que a França não ficou totalmente republicana assim, de um dia para o outro. E até hoje tu tem essas... Né? Por que tem... meu Deus, os jovens estão indo para... Não são netos de pessoas, de cristãos. De gente fervorosa e cristã. Por que os jovens estão indo... E até mesmo na Europa, certo? Estão indo para a igreja. Eles não são netos de gente fervorosa. É verdade, é um movimento meio contrário. Talvez nós sejamos, mas né, os millennials ainda sejam. Sim. Mas agora a geração... começou a aparecer as doenças nos millennials agora, e aí não, tem que rezar. Não, também o cara também ele vai ver alguma coisa assim, né? O sujeito tem que... Ele vai chegar num momento que os filhos dos millennials dizem assim, pô, meu pai tomando essa quantidade de antidepressivo e fazendo 8 tipos de terapia durante a vida e sofrendo com um monte de coisa, geração que não deu certo, que era para todo mundo ser bem sucedido e não sei o quê, e o cara chegou com 50 e tá... né? Os milênios ainda não tem, estão fazendo 40 agora, mas... Então, mas beleza, só essa é a questão. Eu só quero focar assim, na questão natural, que sim, o sujeito precisa conviver com outras gerações, né? Se não tem avós, tem que ser alguém que faça às vezes. É algo que a sociedade industrial, e aí nós começamos a observar todo esse fenômeno durante a história humana. Nós vemos que com a indústria isso mudou muito, porque teve esse fenômeno que continua existindo. Sei lá, a família do Joel veio para a cidade e ele não teve os avós ali. Dá um tempo. Ele não teve os avós ali toda semana, ficou vendo os avós toda semana e tal. Era um negócio bastante distante. A tua mãe também, né? Veio aí assim. Agora, isso é um fenômeno da industrialização e urbanização, né?
Eu Isso não sei que nem se a tinha minha mãe acontecido. conheceu a avó dela, por exemplo. Né? Não, às e vezes eu o tinha sujeito- pouco contato com a minha avó, porque morava em Erechim. Pois é, E eu exatamente. aqui. Mas isso é industrialização, né? Sim. Que causou. Sim. Então, mas é muito pouco tempo que isso acontece. O normal não era isso. O normal era todo mundo junto, não é? Sim. É, Não, mas mesmo lá em era a Erechim criança tava crescer- sendo todo mundo junto. Lá ainda, né, que é uma cidade média para grande. Sim, lá sim. eles estavam todos juntos. Hoje menos, mas Sim, antigamente era encontro toda semana, todo fim de semana, Exato, né, de todo exato. mundo, assim. Né? Então, e o que eu vejo é que, bom, pode ser ali na Noruega, tem família, tem não sei o quê. e tal, né? Cara, ali é bem familiar até o clima. Assim. Mas eu só Cultura considero local, familiar né? no momento que eu posso pedir realmente dinheiro emprestado e posso pegar dinheiro dos outros. Senão, não é família. E ter Vale Night. Eu tenho essa coisa assim, que eu posso fazer negócio, Vale Night. Porque certo? tem que ir no cinema, né, cara? Cara, olha... Não, tem que ir ver a Luísa cantar fado também. Pois tem outras é, coisas então. mais interessantes, né? assim. Né? São esse tipo de coisa. Então, o que eu tô dizendo é isso, não é... Assim, a família mesmo é isso, não é você depender... uma coisa é a família, mas não dá pra fazer negócio junto. Eu acho que é bem perigoso. Eu gostaria, certo? Eu gostaria que nós não tivéssemos esse tipo de coisa enraizada já na nossa cultura do jeito que tá, que familiar não é para fazer negócio, que tem que não pode trabalhar junto, não pode investir isso é um junto, não pode problema. botar o dinheiro junto. Pô, mas é assim que a humanidade fez sempre, certo? Por que a gente inventou agora que uma pessoa totalmente estranha é muito melhor para trabalhar contigo? Por quê? Porque tem a merda do Estado dizendo que tu tem garantias. E aí tu não quer botar o Estado no meio da tua família, né? Mas o brasileiro... Mas ele só tinha a tua O família. mais legal do brasileiro é que... Isso era família. Mas, Família, ô, o cara Clícis, tem que pedir mas dinheiro. Mas, ô, né? Clícis, tu não tá... Tu tem que ver que o brasileiro dribla até esse negócio aí. Não, é que Cria aí a gente não nepotismo onde ele entrou, quiser. porque aqui ó, é o país com a maior burocracia do mundo e ninguém tem que fazer nada. O cara vive gingando na vida. ali. Eu acho melhor. É o É o nepotismo, jeito- mas é o o jeito. nepotismo, o Brasil é familiar ainda, cara. Pode ter a lei que for, pode ter o documento Não. que for. No nepotismo, quando são famílias tradicionais, né? Tipo Não, os Rockefeller, não, tipo não, os Sarney. Aí é nepotismo. Cara, não. Opa, Sarney. Opa, Não, tu não tá entendendo, Acho cara. muito legal, hein? Não, tu tem que Vai. conhecer Não, o algumas Sarney, coisas. pô, mas quem é que Não, tá muito- falando? Né? Sarney. Nós- Joseph Sarney. Nós estamos falando a favor até do nepotismo. Eu sou a favor do nepotismo, é assim que Não, funciona a mas é o sociedade. básico, né? Assim, o que o Pelo nepotismo amor de é meio Deus, né? básico, assim. Pelo né? amor de Deus, né? Só que, E aí nós só que estamos pô, numa o cara fase não que... honra, né? Porque Ah. tu tem que basear no quarto mandamento, assim. Tu tem Põe que- Tá, mas vem cá. É nepotismo ou meritocracia? E o Qual que tu que tu- prefere? e o que que tu- Nepotismo, Sim, nepotismo. Isso aí é o troço natural. Clístenes. Que é confiança, então, amigo, então quer que dizer que mérito, uma das que instituições habilidade. mais... Quer dizer que um dos melhores exemplos que nós temos aí de instituição familiar, empresa familiar, é o cartório. Não, tem que fazer concurso. Né? Pô, eu conheço cartório que é só a família, dos Sim, dois ou mas três, eles têm só que a fazer família do concurso. Se o cara herdasse direto- Mas faz parte, fazer o concurso e passar ali, não sei o que, parte do Não. processo Faz familiar. parte, Clístenes. Mas, cara, Tá entendendo, o problema não é Faz o parte da cartório. malandragem do O negócio. problema é a obrigatoriedade do cartório, certo? É a Por obrigatoriedade favor. do cartório que diz que tu não pode. Aqui, ó, tabelião é um baita nome. E a Assim, casa- Não pode se perder esse nome. Tem que ter o tabelião, tem que ter essa figura na sociedade. Pô, pra- como é pra que não ser- pode ter um tabelião? Tem que ter um tabelião, um notário. Um notário. São Notário. baitas nomes. Juiz de paz. Juiz de paz. Juiz de paz. O cara vai lá casar, tem um juiz de paz. Isso, exatamente. Porque tem que ter paz. Lembre-se, Tem que ter... certo? Eu te respeito porque tu és um ser humano. E não porque tu és um juiz de paz. Certo? Na verdade, a gente tem que respeitar os outros porque eles são seres humanos, Tem né? que O resto respeitar. tudo não merece, nada merece respeito. Tem que respeitar o Sarney, É. tem que respeitar os outros. Sim, o sim. Renan Calheiros. É todo mundo, né? Todo mundo ser humano. Marimbondos de fogo. O próximo, já que eu declamei Jaime no início, o próximo eu vou começar com um que o Jaime fez pro Sarney, assim, falando do livro dele dos Marimbondos de Fogo e coisa assim, na época que foi. Tá de brincadeira que Saiu existe isso. Não, porque ele fazia uma pajá por semana no programa de rádio improvisada, né? E naquela semana saiu a notícia de que o Marimbondo de Fogo tinha sido traduzido para o francês e tal. E aí,
E daí ele fez um comentário inverso, né? Que maravilha, que maravilha. Precisamos disso. Precisamos disso, né? Enfim, Então, eu não tenho mais nada para dizer. Eu tô dizendo que, olha, não entre nessa moda aí de achar que vale a pena uma sociedade bonitinha e cheirosa, tá? Porque isso aí não é verdade. É só discurso. Não existe. Bonitinho e cheirosa. É, tipo, Escandinávia, tipo, é isso aí, assim, né? É só isso aí. É só discurso. É aí que tá. Não dá pra negar certas vantagens. Não dá pra negar certas vantagens para o corpo. Bem. Para o corpo, exatamente. É aí que entra, né? Aí Mas que Agora, é isso que o pessoal não quer. é mais, mas o Cristo, luteranismo é muito mais vantajooso para o corpo. Mas tem né? muitas Ou tu coisas- prefere escutar canto gregoriano do que Bach? Mas ninguém. Pelo amor de Deus, teu ninguém corpo quer, vai dizer na mas hora. ninguém- né? Bach, Claro. certo? Claro. Pois é. Só não Aí hamstring. tem todo. Aí tu entra numa seara muito complicada. Agora, de fato, eu tava falando de educação. Tá, tudo bem que a educação. Peraí, não tava acabando? Não, vamos iniciar uma nova rodada aí de Eu argumentos. já concluí. Não, só ia dizer que Tá, vai em lá. termos de considerações finais, em termos Eu tenho uma consideração final. Pô, em termos gerais, a eficiência da aprendizagem é muito boa. Né? Vamos dizer que a eficiência da aprendizagem de qualquer matéria e até do desenvolvimento dentro da escola, né? Dentro das disciplinas escolares é muito boa. Que as Essas tomadas na pessoas. Noruega não quebra. Também as nomadas orelhinha. da Noruega não quero. Né? Então, assim, vamos dizer que há sim uma eficiência desse modelo educacional e vamos dizer, desses moldes pedagógicos. É muito dessas eficiente. escolas Tragam pro Brasil que vai. que não dá para trazer Vai para o dar certo, Brasil, porque é o que eles não dá querem. para trazer para o Brasil por inúmeros por Dá, sim. diversos motivos, não dá para trazer Eu tem que acho ser que muito dá. filtrado, tem que ser muito adaptado, Tá, né? tudo bem. Mas é um exemplo, um bom exemplo, até para quem quer educar-se a si mesmo, Educar-se a si sendo mesmo. aqui redundante, mas para quem deseja educar-se, para quem deseja se educar, pode olhar para esse modelo assim e até ver o que está faltando na sua própria educação, enfim, para a aprendizagem, para a sua Tá, mas tu sabe que o pessoal não vai olhar para esse modelo, né, Eduardo? Porque ninguém foi para Noruega, a não ser tu. Não, Sei que o mas pessoal vai... o discurso é suficiente. Uma boa leitura sobre isso acho que é suficiente. Até por mim mesmo, quem quiser saber. Boa, chame o Eduardo para dar Me palestra Palestra sobre a sobre Noruega. educação escandinava. Palestra Eu não sobre vejo educação mais ninguém mais escandinava. Só tem tu. preparado. Só Eu tem tu. vou Sobre saber o mais Holberg. ainda. Vou estudar mais ainda, porque. Estudar Finlândia também. Não, são exemplos. Tem pesquisas surpreendentes que são feitas lá que não tem em nenhum outro lugar do mundo do mesmo modo, até pelo perfil das pessoas mesmo. São coisas que são surpreendentes mesmo, são boas demais até, que só surgem lá. Né? É isso. É isso. Último comentário. Marimbondos de fogo.